espero que vocês estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos falar sobre o sistema respiratório. Esse sistema é de suma importância, no desenvolvimento do nosso organismo, do nosso corpo. Peguem aí, turminha, por favor, o livro de ciências, tá certo? Hoje é somente atividade no livro de ciências, onde nós iremos aí acompanhar a leitura, vocês irão acompanhar a leitura junto com a tia Angélica e eu irei explicar para vocês, A tia já falou que o sistema respiratório, ele é de suma importância no desenvolvimento dos seres vivos. Vocês sabem, que o gás oxigênio presente no ar é fundamental para a sobrevivência dos seres humanos. Quem produz esse gás oxigênio de tamanha importância para todos nós, para todos os seres vivos, são as plantas. Vocês já sabem disso, São os vegetais, são as árvores, Então, as árvores, gente, essa semana nós falamos, homenageamos aí no dia 21, é o dia da árvore, foi o dia da árvore. Então, vocês sabem aí da importância desse ser vivo, para nós. Por quê? Porque ela produz esse gás oxigênio que é tão importante para nós, Ele está presente no ar, mas quem produz é quem? A árvore. A árvore, ela respira o gás carbônico e libera o oxigênio para todos os seres vivos. Por isso é importante esse ser vivo aí da nossa natureza, Vocês sabem que nós temos aí no nosso organismo o nome de a caixa torácica. O que é isso? É um espaço formado pelas costelas, onde fica alojado os pulmões e o coração. Então, essa caixa torácica, e as costelas, elas são responsáveis, gente, por guardar, por proteger esses órgãos, os pulmões e o coração. Então, ela fica ali, os pulmões e o coração fica guardadinho na caixa torácica, E esse espaço, ele é formado pelas costelas. Vamos dar continuidade aí. Então, olhem aí o que está escrito no nosso livro. O que a tia Angélica já falou aqui para vocês, O gás oxigênio presente no ar é fundamental para a sobrevivência dos seres humanos. Ele é necessário para transformar substâncias fornecidas pelos alimentos em energia para o corpo. Além de produzir energia, esse processo também gera gás carbônico. Então, durante esse processo, vai ser produzido também o gás carbônico. Essa transformação que ocorre no interior do corpo recebe o nome de respiração. Então, olha só, como que vai acontecer? Respirem aí, como é bom respirar, Sem a respiração, você não pode viver, você não consegue sobreviver. Então, o que acontece? Então, o nome desse processo aí, onde há de produção, de oxigênio, do gás carbônico aí, é chamado aí também de respiração. O gás oxigênio do ar entra no corpo por meio do nariz. Então, o gás oxigênio que está no nosso ar, no ar, ele vai entrar pelo nariz, beleza? E aí passa pela faringe e laringe e traqueia. Então, entrou pelo nariz, vai passar pela faringe, laringe e traqueia, que se liga aos brônquios. Por meio dos brônquios, o ar chega a cada um dos pulmões. Então, entrou pelo nariz, o gás oxigênio entrou pelo nariz, passou pela faringe, pela laringe e pela traqueia. Depois, ele vai, que estão todos ligados aos brônquios. Então, depois, por meio dos brônquios, o ar chega a cada um dos pulmões. Então, através dos brônquios, é que esse ar que nós respiramos, vai para os pulmões. Mas antes de chegar nos pulmões, ele vai passar pelo nariz, aí vai para a laringe, faringe, traqueia, aí vai para os brônquios e dos brônquios, é que vai chegar no pulmão. Todos esses órgãos formam o sistema respiratório. Nos pulmões existem milhões de alvéolos, que são pequenas estruturas onde ocorre a troca de gases. Então, os alvéolos, eles são responsáveis
pela troca de gases. Quais são esses gases? O gás oxigênio que você respirou passa pelos alvéolos para o sangue, né? O gás oxigênio passa dos alvéolos para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos, né? Então aí vai ter a troca. Isso tudo aí é o sistema respiratório. Então, quais são os órgãos aí que compõem o nosso sistema respiratório? Então, são nariz, laringe, faringe, brônquios e os nossos brônquios e os pulmões. Todos esses órgãos aí formam o sistema respiratório. Então, entrou pelo nariz, passou pela faringe, pela laringe, pela traqueia, vai para os brônquios, dos brônquios vai para os pulmões. Nos pulmões, né, e todos esses órgãos aí que a tia Angélica acabou de falar compõem o sistema respiratório. Aí nos pulmões existe lá nos pulmões milhões de alvéolos. O que são os alvéolos? Eles são pequenas estruturas, né, que vai favorecer a troca dos gases. Aí o gás oxigênio vai passa dos alvéolos para o sangue. Então, esse gás vai passar para o sangue. Aí no sangue, o gás carbônico vai passar do sangue para os alvéolos. Vai ter aí, no caso, a troca. O gás oxigênio passa para os alvéolos, né? Passa dos alvéolos para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos, tá certo? Vocês observem aí, ó, turminha, essa estrutura, ó, do sistema respiratório. Nós temos aí o nariz, laringe, traqueia, faringe e os brônquios. Aqui dentro dos pulmões, observem só, nós temos aí os alvéolos, que é onde ocorre a troca desses gases, né? Do oxigênio vai para o sangue, do sangue passa, o gás oxigênio vai para o sangue e o gás carbônico vai para os alvéolos, certo? Para que o nosso corpo consiga aproveitar a energia dos nutrientes absorvidos durante a digestão, ele precisa do gás oxigênio. Esse gás é captado pelos pulmões, passa para o sangue e é distribuído para todas as células do nosso corpo. É no interior das células que os nutrientes vão se transformando em energia, utilizados para as funções vitais das células. Então, vejam aí o sistema digestório, o sistema respiratório, como eles são importantes. E a tia Angélica falou que esses sistemas, né? Lembra da aula lá do sistema digestório? Eles trabalham juntos para que o nosso organismo venha ter um excelente desenvolvimento. Então, turminha, para que esse nutriente seja levado para o nosso organismo, para o nosso corpo, né, para os órgãos do nosso corpo, vai precisar aí do gás oxigênio. Beleza? E aí, turminha, os movimentos respiratórios, né? A entrada e a saída do ar no corpo acontece por meio dos movimentos respiratórios, que ocorre a partir das contrações do relaxamento do diafragma, músculo localizado abaixo dos pulmões. Então, o relaxamento do diafragma, que é o músculo que está localizado abaixo dos pulmões. Então, vamos ver aqui o que acontece. Olha só. A expiração, né, o diafragma, que é esse músculo que está abaixo do pulmão, ele vai ele vai relaxar, no caso da expiração, e aí a caixa torácica diminui de tamanho e os pulmões se esvaziam de ar, porém não completamente. Então, na hora da expiração, você vai relaxar, certo? E aí essa caixa torácica, ela vai diminuir de tamanho quando você libera o ar, certo? É o que nós chamamos de expiração. Aí ela vai diminuir de tamanho e os pulmões se esvaziam de ar, mas não fica totalmente, o pulmão ele não vai ficar totalmente sem ar. Ele vai liberar o ar, porém ele não fica totalmente sem o ar. E já na inspiração, o diafragma ele vai se contrair, ele vai contrair a caixa torácica. O que é a caixa torácica? A caixa torácica, né,
aqui a tia Angélica errou, né? Tem um C, não é X. É um espaço formado pelas costelas, onde ficam localizados os pulmões e o coração. Então, nessa caixa torácica, onde fica localizado o pulmão e o coração, o que vai acontecer na hora da inspiração? O diafragma vai se contrair, vai contrair essa caixa, né? Aumentando de tamanho e os pulmões vai se encher de ar. E aí depois, aí enche de ar. E depois vai acontecer o quê? A expiração, que aí vai acontecer o quê? O relaxamento do diafragma. Aí a caixa torácica vai diminuir de tamanho. Na inspiração, ela aumenta de tamanho, é onde o pulmão vai se encher de ar. E na expiração, a caixa torácica vai diminuir de tamanho. É o momento onde o pulmão ele vai liberar o ar, mas, como a tia Angélica falou, não libera totalmente. Então, tá certo? Vamos ver mais alguma coisa aqui que eu achei muito importante trazer para a nossa aula. Então, conforme a idade, gente, vai avançando, né? As vias respiratórias e os tecidos do trato respiratório, incluindo os alvéolos, né? Que nós vimos aqui. O que são os alvéolos? É onde ocorre a troca, né, de gás, oxigênio e gás carbônico. Então, aí, à medida que a idade vai chegando, né, vamos ficando mais velhos, né, as vias respiratórias e os tecidos do trato respiratório, incluindo os alvéolos, se tornam menos elásticos e mais rígidos, assim como a parede torácica. O resultado é uma redução de capacidade pulmonar, né? Então, aí vai ser mais difícil a respiração, vai ter a respiração, mas é mais complicado, tá certo? À medida que a idade vai chegando, vai avançando. E aí a tia Angélica trouxe aqui algumas coisas, 3 etapas da respiração. Vou colocar em cima desses aqui para não perdermos tanto tempo. Então, quais são as 3 etapas aí da respiração? Vamos conhecer as 3 etapas da respiração. A primeira, ventilação. A ventilação pulmonar ou respiração é o fluxo de ar para dentro e fora dos pulmões. Então, quais são as 3? A primeira é a ventilação. O que é a ventilação pulmonar? Ou respiração? É o fluxo de ar para dentro e para fora do pulmão, dos pulmões, né? Essa troca de ar, né? Essa ventilação é a respiração, onde vai ter aí essa respiração para dentro e para fora dos pulmões. Outra etapa é a respiração. A tia Angélica vai colocar aqui também para vocês poderem conhecer, para aumentar e enriquecer aí hoje o nosso conhecimento, tá? A respiração, a outra etapa é a respiração externa, certo, turma? Respiração externa, mas como que acontece isso? A tia Angélica vai colar aqui. Então, a respiração externa, acredito que dê para vocês lerem aí, né? A respiração externa é a troca de gases entre os espaços aéreos, os alvéolos, né? Então, pulmonares, e o sangue nos capilares pulmonares. Nesse processo, o sangue capilar ganha gás oxigênio e perda de gás carbônico. Então, aquela troca de gás, tá certo? Então, a outra etapa é a respiração externa, que acontece lá dentro do nosso organismo. Então, é a troca de gases, né, gente? É a troca de gases entre os espaços dos alvéolos pulmonares e o sangue nos capilares pulmonares. Nesse processo, o sangue capilar ganha gás oxigênio e perda de gás carbônico. Beleza? Mais outra aqui. A terceira e última é a respiração interna. É a troca de gases, né, entre o sangue nos capilares sistêmicos, né? No caso aí, deixa a tia Angélica segurar, as células teciduais. O sangue perde gás oxigênio e recebe o gás carbônico. Então, as 3 etapas aí da nossa respiração: ventilação pulmonar, respiração externa e respiração interna. Então, as 3 etapas: ventilação pulmonar, respiração externa, respiração interna.
E aí, para fixar esse conteúdo, turma, tia Angélica vai pedir para vocês responderem a página 105 somente, tá? Ordene os órgãos do sistema respiratório de acordo com o caminho que o ar percorre durante a respiração. Por exemplo, o que acontece aí primeiro? Nós temos os nomes dos órgãos aí, ó. Pulmões, nariz, traqueia, faringe, brônquios, traqueia, laringe, brônquios e faringe. Qual é o primeiro órgão onde entra aí o gás oxigênio? Vocês viram aqui que é pelo nariz. Depois do nariz, ele vai para a faringe. Depois da faringe, vai para a laringe. Depois traqueia. Depois vai para os brônquios e dos brônquios vai para os pulmões. Esses órgãos são os órgãos que compõem aí o nosso sistema respiratório. Ainda número 5, descreva o que acontece com o corpo durante os movimentos respiratórios, né? Então, foi isso aqui que a tia Angélica falou para vocês. O que acontece quando você inspira e expira, né? O que acontece aí com o diafragma? Eu quero que você explique aí para a tia. Na número 6, a afirmação a seguir é falsa ou verdadeira? Discuta com os colegas e o professor. Trabalhe de forma integrada os sistemas digestório e respiratório. São responsáveis pelo processo de nutrição do corpo. Então, o que vocês acham? Nós falamos aqui, né? Que eles são o quê? Eles trabalham juntos. Os sistemas do nosso corpo, eles trabalham unidos, juntos. Um precisa do outro. Beleza, turminha? Para complementar a nossa aula de hoje, a nossa escola enviou no kit dessa semana as sementinhas de girassóis. Vocês viram a importância, né, gente, da natureza, dos vegetais, das plantas, das árvores para a nossa respiração. Então, vocês irão também plantar essa sementinha de girassol. E eu quero que vocês enviem para a tia Angélica uma foto uniformizada plantando essas sementes, tá certo, gente? E vamos estar fazendo uma atividade com essa sementinha. Eu quero que vocês analisem o processo de desenvolvimento dessa planta, dessa sementinha. Como que vai acontecer? Você vai plantar, eu quero que você tire fotos, segurando a sua plantinha, mande para a tia, tire foto você plantando, até chegar o momento dela florescer, tá certo, turminha? Plante o seu girassol, é muito legal, tá certo? E vamos trabalhar mais com eles. Um grande abraço, qualquer dúvida, tia Angélica está aqui. Até a próxima aula.